Sabe, eu quero desafiar você nessa noite a manter o seu processo de crescimento com o Senhor. Quando nós mudamos a nossa posição, muda também a perspectiva pelo qual nós estamos olhando. Sabe, muitas vezes nós estamos presos em um posicionamento que nos impede de ver coisas além. Às vezes nós estamos presos em pessoas que nos impedem de ver além. Deixa eu te dizer, o melhor lugar para se estar, querido, é aos pés de Jesus. O melhor lugar para se estar é aos pés de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa começar a ver as coisas pela perspectiva que o Pai está vendo nessa hora. Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, ouça o que eu estou te dizendo, querido. Muitas vezes, manter o mesmo posicionamento faz com que você não consiga ver dentro da perspectiva que o Senhor quer que você veja. Nós precisamos olhar para as pessoas e vê-las como os olhos de Jesus. Nós precisamos olhar para o necessitado e vê-los como Jesus vê. Deixa eu te dizer isso. Muitas pessoas estão insistindo em se manter nos seus posicionamentos por causa dos outros. Aprenda uma coisa nessa noite. Não mude o seu posicionamento ou permaneça nele por causa de pessoas. Mude ou permaneça no seu posicionamento por causa de Jesus, porque Ele está direcionando você. Nós precisamos começar a ver as perspectivas, a ver a situação ao nosso redor. Não no nosso posicionamento humano, mas no nosso posicionamento diante de Deus. Como homens e mulheres com autoridade espiritual, com entendimento de que as coisas acontecem primeiro no reino do Espírito. Glória a Deus. Não tente discernir as coisas com a tua visão carnal, com a tua mentalidade carnal. Não, querido. As questões espirituais, elas precisam ser discernidas espiritualmente. E como seres espirituais, nós precisamos evoluir, crescer, amadurecer, buscar o entendimento, a sabedoria, para que a gente esteja numa posição em Deus. Eu não estou falando de posição em cargos de importância, eu estou falando de relacionamento com Jesus. Para que você consiga ver o que Ele está vendo, sentir o que Ele está sentindo. Consegue compreender isso nessa noite? O posicionamento que nós estamos muda toda a perspectiva de visão nossa. Entende? Talvez você está vendo uma situação e está dizendo, eu não consigo ver mudança. Na realidade a mudança está acontecendo, mas no posicionamento que você está, você não consegue ver essa mudança. Entende isso? Às vezes quando nós queremos ampliar a nossa visão, não é assim? Às vezes quando nós queremos ampliar a nossa visão, nós subimos num lugar mais alto, nós subimos no alto monte. E esse é o lugar que nós precisamos estar, no Monte Santo do Senhor. O Monte Santo do Senhor é estar na presença do Senhor. É naquele lugar de adoração. É naquele lugar que você se prostra aos joelhos dele, aos pés dele. É aquele lugar que você adora ele. É aquele lugar que você não precisa esconder quem você é. Ele te vê como você é. É aquele lugar que você abre o teu coração, aonde você é sincero, aonde você não precisa mentir, aonde você não precisa enganar, você não precisa fingir ser uma coisa que você não é. No Monte Santo do Senhor você só precisa ser quem você é, porque Ele te conhece. E é no Monte Santo que nós precisamos estar, para que a gente consiga ver o que Ele está vendo. Sabe, queridos, eu vejo tantas pessoas deixando de tomar decisões por causa de outras. Sabe, entenda uma coisa. Pessoas que deixam de tomar decisões por causa das outras. Pessoas que justificam a permanência numa posição errada, colocando o erro dos outros. Deixa eu te dizer uma coisa. Ficar na mesma posição só prejudica você. Saia dessa zona de conforto, onde você já está acostumado a ver sempre as mesmas coisas.
quando eu olho para a palavra, quando eu olho para o povo de Israel, é isso que eu aprendo. Se você tem a sua Bíblia, abre em 1 Coríntios aí, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. A partir do versículo 1, é um texto pequeno, mas preste atenção nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, diz assim: Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Paulo está escrevendo a sua carta e lembrando da travessia do mar com Israel. Versículo 2: Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual. Paulo está lembrando de quando o povo teve sede e saiu água da rocha. E a rocha ali é Jesus. Não quero entrar nesse contexto, isso é uma outra história. Da mesma comida e da mesma bebida espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Versículo 5: Deus, porém, não se agradou da maior parte deles. Razão porque os seus corpos foram espalhados pelo deserto. Versículo 6: Ora, essas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como algum deles, como está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para farrear. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num só dia, 23.000. Não tentemos o Senhor, como alguns deles também tentaram, e foram mortos pela serpente. E não murmureis, como também alguns deles murmuravam e pereceram pelo anjo destruidor. Todas essas coisas lhe aconteceram como exemplo e foram escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Versículo 12: Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Eu quero deixar essa palavra de alerta para você. Nosso tempo aqui é muito curto, mas eu quero deixar alguns pontos, eu quero pontuar algumas coisas dessa palavra para você nessa noite. A primeira coisa é que nós servimos o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e que nós estamos sujeitos às mesmas paixões que aquele povo. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção, querido? É que como esse texto é tão relevante para os dias de hoje. Nós vemos pessoas que muitas vezes servem ao mesmo Deus, estão nas mesmas congregações, ouvem da mesma palavra, estão no mesmo ambiente de glória. Mas uma coisa que me assusta nesse texto, e é a primeira coisa que eu quero pontuar para você: Deus não se agradou da maioria deles. Meu Deus! Meu Deus! Sabe o que isso traz para mim? O quanto as pessoas estão enganadas referente ao reino de Deus, ao Evangelho e à palavra do Senhor. Quantas pessoas estão enganadas? Quantas pessoas pensam que pelo fato de ter um cargo na igreja, pelo fato de ter muitos anos de cristão, pelo fato de orar em línguas, de ter conhecimento bíblico é suficiente?
Talvez você já teve visões, revelações, sonhos. Talvez Deus te usou várias vezes e o Senhor até curou pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu não quero que você se assuste. Isso não é suficiente. Porque a nossa vida de relacionamento com Jesus, ela é progressiva. Ela precisa crescer dia após dia. E muitas vezes nós entramos em um estágio que a gente se acomoda com os cargos na igreja, com as coisas que nós fazemos. Parece estranho o que eu vou te dizer, mas não deixe as coisas de Deus te roubar do próprio Deus. Às vezes a gente está fazendo coisas para Deus. Às vezes a gente está fazendo coisas para Deus. Mas fazer coisas para Deus não significa gastar tempo com Deus. Talvez você trabalhe numa empresa, você está ali todo dia, trabalhando, dando o seu melhor, mas você não tem intimidade com o seu patrão. Você mal vê o seu patrão. Entende o que eu quero dizer? Não permita que as coisas de Deus roubem você de Deus. O que agrada o coração de Deus não é o que você está fazendo, é o seu relacionamento com Ele. É o quanto o relacionamento com Ele está transformando você, está trazendo para você um novo coração, uma nova mentalidade, uma nova visão, uma nova perspectiva. Sabe, querido, não adianta nada você estar 20, 30 anos dentro da igreja, mas aqui não mudou, aqui não mudou. E eu quero ser sincero para você, com todo respeito a você, se você tem 30 anos que vai a uma igreja, mas o seu vizinho, a sua família, os seus amigos, todos veem você a mesma pessoa, desculpa. Você é só um simpatizante do Evangelho, porque o Evangelho que nós pregamos é um Evangelho que transforma, que muda, que liberta o homem. E quando eu estou falando de transformação, eu não estou falando de roupa, da forma de falar, da cor do seu cabelo, do seu sapato. Eu estou falando de caráter, eu estou falando de comprometimento, eu estou falando de um coração mudado, eu estou falando de uma visão diferente, de uma mentalidade diferente. Esse é o Evangelho que eu creio, um Evangelho que transforma. Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Se você está dentro da igreja e não acredita que pode ser transformado, desculpa, não é o Evangelho do Senhor Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Não é. Quando você abre em João capítulo 4, você vai encontrar uma mulher samaritana. As pessoas olhavam e julgavam aquela mulher, mas quando Jesus olhou para ela, ele não viu aquela mulher como uma adúltera, ele viu ela como uma missionária. Quando aquela mulher encontrou Jesus, a vida dela foi transformada. Qual é a transformação que está acontecendo na tua vida nesses dias? Não, querido, não se esconda atrás de uma capa de santidade, não se esconda atrás de cargos na igreja, não se esconda atrás do seu conhecimento, seja sincero com o Senhor. Coloque as suas cartas na mesa para Ele. A Bíblia diz que o Senhor não se agradou da maioria deles, e eles bebiam e comiam uma bebida espiritual. Você pode ter as suas experiências espirituais, mas se isso não está transformando você aqui, e não está transformando você aqui, são só experiências. E experiências não transformam a vida do homem. O que transforma a vida do homem é a palavra de Jesus. É obedecer, é colocar em prática essa palavra. João capítulo 8, versículo 31 e 32 vai dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus está dizendo isso para os judeus que criam nele. Sabe o que Jesus está ensinando? Que quem precisa de libertação são os crentes. Nós precisamos ser libertos a cada dia. Os ímpios precisam de salvação. Nós precisamos de libertação. E não é porque você está endemoniado. Você precisa ser liberto da tua mentalidade.
Você precisa ser liberto de sentimentos enganosos que estão no teu coração e que te impede de desfrutar uma vida de intimidade com o Senhor. Todos os dias o Senhor está me confrontando, querido. Todos os dias. A cada palavra, a cada atitude, a cada gesto meu, o Senhor está me confrontando. O que a minha Bíblia diz sobre isso, filho? Está errado, não faça isso. O Senhor está me confrontando todos os dias, querido. Isso é o Evangelho que promove em você mudança. Hoje nós vivemos numa geração de mimimi, em que qualquer coisinha que se fala, está me expondo, está me confrontando. Deixa eu te dizer, o Evangelho é o Evangelho que confronta você. Ele vai confrontar a sua postura. Ele vai confrontar a tua mentalidade. Ele vai confrontar você. Mas ele vai transformar você. Ele vai curar você. Ele vai libertar você. Quantas pessoas deixam de desfrutar da vida de comunhão na igreja? Porque tem problema com um, tem problema com o outro. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você já ouviu alguém dizer, eu não vou mais à igreja porque eu estou decepcionado. Deixa eu te dizer. Você quer deixar de ir à igreja porque está decepcionado com algum irmão lá dentro? Nós queremos abandonar a igreja porque nós estamos decepcionados com pessoas lá dentro. Sabe, é muita coisa que eu poderia falar, mas o nosso tempo aqui é curto. Deixa eu te dizer. Eu quero liberar uma palavra muito séria, de muita responsabilidade para 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo é aquele que está dentro da igreja e hoje está chateadinho e está dizendo, eu não vou mais à igreja porque eu estou chateado com o pastor, eu estou chateado com a irmã, eu estou chateado com o irmão, eu estou chateado com isso. E não sei o que tem. Deixa eu te falar uma coisa para você. As pessoas te chateiam no seu trabalho, mas você não sai de lá. As pessoas da tua família te chateiam, mas quando tem churrasquinho lá, você vai lá e participa do churrasco com eles. Aprenda uma coisa nessa noite. Igreja é composta de pessoas. Igreja é composta de pessoas e os homens são falhos. Se você está indo na igreja, está deixando de ir à igreja por causa de pessoas, você nunca esteve lá dentro por causa de Jesus. Aprenda uma coisa nessa noite. O joio e o trigo vão crescer junto. Quem vai arrancar é só Jesus. Não queira ser juiz da vida das pessoas. Joio e trigo precisam crescer juntos. Você precisa ter maturidade para entender isso. Jesus não abandonou seu ministério por causa de Judas. Então pare de olhar o defeito das pessoas para justificar a sua saída da igreja. Se você sai de uma igreja porque lá tem problema, não é a igreja que é problema, é você que é o problema. Porque você ainda não aprendeu a conviver entre irmãos. Você só quer conviver com pessoas que concordam com você. E isso não é o Evangelho. Entende isso? Eu quero falar para um outro grupo de pessoas. Talvez você não vá à igreja. Talvez você nem cristão é. E está dizendo assim, eu não sou crente. Eu não vou à igreja. Porque a minha vizinha é crente e faz isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Hipócritas mentirosos tem em qualquer lugar. Se você quer deixar de ir na igreja por causa de pessoas que dão mau testemunho, vá à igreja por causa de pessoas que dão bom testemunho. Porque no mesmo lugar que tem pessoas que não obedecem, tem pessoas que estão obedecendo, cara. Tem pessoas que estão dando sangue, estão dando a vida. Tem pessoas sérias. Tem pessoas sérias. Pare de justificar a tua covardia, porque o Senhor já te chamou há muito tempo, mas você tem sido covarde e não tem ido a uma igreja e justificando o erro dos outros. Deixa eu te dizer uma coisa. Em todo lugar tem pessoas falhas e a igreja não é diferente. Mas existem pessoas sérias lá dentro. Não deixe de ir por causa das falhas. Comece a ir por causa das pessoas sérias, comprometidas, que levam a sério a palavra do Senhor. Sabe, eu acredito que essa pandemia vai passar. E quando passar, que a tua mentalidade tenha sido transformada. Que o Espírito Santo tenha falado com você. E que você se permita ser liberto pelo poder da palavra e por Jesus. E eu estou dizendo isso para você, talvez que não é cristão.
Não, nós não discriminamos homossexual, bissexual, transexual, prostitutas, traficantes. Eu não estou aqui para julgar você. Eu estou aqui para amar você, para abraçar você e para te apresentar um Jesus que transformou a minha vida. Alguém me disse assim, mas eu tenho que mudar para ir para a igreja. Não, igreja não muda você. Pastor não muda você. O meu papel e o papel da igreja é abraçar você, trazer você para perto e fazer você entender o que é a família de Deus. Quem vai transformar você é Jesus, se Ele quiser. Porque se Ele não quiser, amigo, fique do jeito que você está. Não deixe de conhecer esse amor maravilhoso por causa das pessoas. Mude o seu posicionamento, que a sua perspectiva de visão vai mudar e você vai ver que Deus tem o melhor para você. Quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Falo isso com muito amor por você e pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dessa pessoa que ouviu essa palavra nessa noite. Eu sei que é uma palavra que confronta o nosso eu, o nosso interior. Mas é uma palavra que alinha a nossa vida com a tua vontade. Eu abençoo cada família. Eu abençoo pessoas que não têm conseguido ir à igreja porque acha que lá dentro tem muito hipócrita. E eu tenho que concordar com eles. Tem mesmo, Senhor. Mas tem pessoas sérias e comprometidas com a tua palavra. Eu oro por pessoas que muitas vezes se dizem transformadas. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.